Salve, salve, rapaziada! Rolou o Calling lá no Japão, num país chamado Kobe, e hoje vou estar passando pra vocês mais ou menos como foram as matches e vou dar uma palhinha mais pesada quando eu achei que o jogo foi interessante. Temos aí uns 3 joguinhos que eu achei que foram acima da média, mas vamos falar um pouquinho de cada um, beleza? Então bora lá! Primeira match aí teve uma Aurora contra Kassai, e essa match aqui ela foi bem paia pra Kassai. É que a gente conhece o deck, né? Kassai é um deck que sofre por ser justo demais. Sinceramente, desde os nerfs do ouro, né? Por causa da chegada aí de High Seas, a Kassai sentiu muito, né? Porque é um deck que joga pra bastante token de dinheiro, pra bastante cobre e ouro. E aí ela ficando mais pra trás em ouro, ficou meio paia aí a situação dela. Tomara que ela melhore aí com a chegada da nova coleção, mas a situação tá bem estranha pra guerreiro. Aqui a gente teve um meta breakdown também, bem aqui de baixo onde eu tô, tem um Riptide e uma Dash.io, mas de resto dá pra ver que teve bastante boneco diferente, teve a Vincent, teve o Arachne novo, né? O Marionette e o Sleep Through the Cracks, sei lá, esse maluco aqui. Tivemos bastante Feng, tá? Eu tô falando que guerreiro tá numa situação complicada, mas olha, teve bastante Feng aparecendo. Nós tivemos bastante presença de Guardian também. Olha só, 5 Jal, que é o guarda do tipo terra e gelo. Tivemos 9 Victors, que é o guardião padrão, que é quase um bruto, o bicho bate pra caramba. E 16 Florian. Ai, Serquete, mas o Florian é o Runeblade. Chill aí, mano. Ele é guarda disfarçado de Runeblade, porque ele joga mais pro lado Earth dele, e Earth é basicamente guarda, né? O cara bloca bem pra caramba e bate com a espadinha aí pra números bons, né? Normalmente ele bate pra 4, se ele conseguir fazer o efeito dele, né? Ele consegue bater até pra 5 com os Runechentes e a luvinha dele. Então, muito forte. Muita Prisma aparecendo, né? E Enigma mostrando aí que isso é bem zoado pra quem gosta de jogar de Guardian, né? Porque não dá pra gente lidar com essas auras muito bem. Muita Nu e Zen e Syndra aparecendo aí, né? Como os dois decks mais agressivos do formato, junto com a Aurora, né? Que a Aurora não precisa falar nada. Falando em Guardian, a gente tem a Ira também aparecendo, né? Uma ninja que gosta de defender pra caramba, parecendo muito lá em cima. E pra surpresa de ninguém, tem a Azalea aqui no cantinho, né? A Azalea que é um deck muito bom pra pegar o tempo da partida e não devolver nunca mais pra você, né? E decks agressivos que não gostam de bloquear são extremamente punidos pela Azalea. Então, pra mim, me surpreende ela aparecer aqui, né? Eu acho que ela devia estar no lugar da Nu ali, velho, porque o deck é bom. Aqui, próxima match é uma Ira contra... Perdão. Aqui, próxima match é uma Aira contra Vincent. E a match, ela é meio estranha pra Aira, porque a maioria das cartas dela são vermelhas, né? Normalmente você compra ali, às vezes, uma carta azul, mas a grande maioria das cartas são vermelhas. Então, pra conseguir prevenir aquele Runechant, ele acaba ficando um pouco chato. E nessa brincadeira de correr, né? A Vincent acaba ganhando. E dá pra ver na discrepância da vida. Foi 2-12 aí, e daí a Vincent conseguiu finalizar o jogo aí sem muitos problemas. Próxima match, nós temos aqui um Zen contra Verdance. A gente sabe que a Verdance tem um pouco de problema quando os decks são agressivos demais, e Zen, cara, ele dá uma aula quando o assunto é ser agressivo demais. Mas, cara, apesar de tudo, a gente consegue ver que a Verdance consegue dar uma segurada legal. Tem bastante carta do tipo Earth banida, então ela tá bem online já fazendo o efeito dela, né? De toda vez que ela cura, ela devolve um dano arcano no cara. E nessa brincadeira, ela vai conseguindo segurar as pontas no late game. Olha aí, 5-2. E aí, com o Zen apresentando letal, ele joga um monte de magia e dano arcano na cara dele, e ele já não consegue prevenir esses danos. E a Verdance acaba roubando essa match do Zen. Beleza, essa primeira match que eu queria dar uma analisada mais a fundo nela é uma match de Aurora contra Jal. O Jal, ele é um guardião do tipo gelo e terra, então ele vai querer fadigar pra caramba, defender pra caramba. E a Aurora, ao contrário disso, vai querer bater muito, né? A gente consegue ver que o Jal tá fazendo aqui tudo pra bloquear e conseguir segurar o máximo de dano. Tá vindo aqui com túnica, a luva do Armory, Providence, que é um capacete mais padrão que tem, né? E a botinha que tem a B1 pra poder parar esse dano arcano que a Aurora propõe. E a Aurora tá vindo com Crown of Dominion, que é que te dá um token de ouro. E esse token de ouro aqui parece estranho no começo, mas vai fazer muita história pra late game, né? Tá usando aqui também o escudo que bloca infinito durante o jogo, né? Você paga 1 e ele ganha 1 de bloqueio até o final do turno. Então, ele sempre consegue te poupar recurso, né? Você pode botar ele na frente, vai manter seu deck sempre saudável. E beleza. E aqui a gente vai chegando no momento que o Motohiro Makigano vai montando um pit stack insano. Aqui já rolou vários Counter Blessings, dá pra gente ver aqui. Pra quem não conhece Counter Blessings, paga 2 uma instante, a vermelha te cura 3 mais X. E X é o número de Counter Blessings que tem no cemitério.
E a versão vermelha cura 3, a versão amarela cura 2. E a azul foi banida, né? Porque isso virou snowball demais. Mas a brincadeira do deck é basicamente ficar dando Counter Blast infinito, curando pra caramba e fazendo muito fácil você conseguir fadigar o teu oponente. Mas aí, o Motohiro, sabendo disso, vai fazendo essa jogada aqui, ó. Vai começando de Flicker Wisp. Flicker Wisp, ó, é 0 e ele tem Lightning Fusion. E ele tá fundindo aqui com Arc Lightning. Ele é o seguinte... Light Fusion, rapaziada, é quando você joga a carta, você tem que revelar uma carta do tipo Lightning. Se você fizer isso, ela tá fundida com Lightning. Aí, olha o que ele faz. Se o Flicker Wisp foi fundido, até o final do turno, os efeitos de cartas de ação que você controla, que dá dano arcano, no lugar desse dano, ele vai dar esse dano mais 1. E dá 1 de dano arcano no seu oponente. Então, esse 1 de dano arcano já tá indo 2 no seu oponente nessa brincadeira. Então, ali ele vai dando um Oasis... Então, aqui vai acontecendo o seguinte, ele vai dando um Flicker Wisp, dando 2 de dano arcano, eu voltei e revi isso várias vezes, você aí que é mais expert, eu que tô chegando aí agora, eu jogo de Victor, rapaziada, eu vim pra leva de Heavy Hitters, eu quero dar porrada, então quando o assunto é dano arcano, meu cérebro vai 3 de intelecto. Me expliquem, ele deu 2 de dano arcano. Ele pagou com Terra Sunder, que é uma carta azul, gera 3 de recurso. O Oasis Respite se lê, você paga 1, e aí você escolhe Você escolhe uma fonte de dano e previne 4 daquela fonte. Se você tiver menos vida que o oponente, cure 1. Então ele tá escolhendo o Flicker Wisp. Se o Flicker Wisp tá dando 2 de dano arcano, por que ele só preveniu 1 aqui e ele ficou com 1 de recurso? Ué, tipo assim, ele pagou 1 com a bota e 1 com o Oasis Respite? Eu não entendi o que aconteceu aqui. Mas eu acho que era pra estar com um recurso a mais e 1 de prevenção a menos do Oasis Respite. Então, muito estranho. Talvez foi um mal entendido, ele achando que o Flicker Wisp que daria o dano a mais, só que quem vai causar os próximos danos vão ser os próximos danos mesmo. Então, por exemplo, jogar o Arc Lightning que vai estar dando dano, e não o Flicker Wisp. Então essa prevenção aqui foi jogada no lixo. E isso vai fazer muita diferença, tá? Vamos ver. Ele vai jogando o Arc Lightning agora, ela é 0, a especialização da Aurora. Sempre que você fizer um Go Again nesse turno, você dá 1 de dano arcano em qualquer alvo. A próxima vez que você... a sua próxima ação também tem Go Again. Go Again. Então você já vai estar dando 1 de dano arcano e como tá com o Flicker Wisp ativo, esse Arc Lightning já vai dar 2 de dano arcano no oponente. E aqui ele vai ter um dos melhores turnos que ele podia ter, que é o Seeds of Tomorrow. Ele vai jogando Seeds of Tomorrow. Como custo adicional, você manda o seu arsenal pro fundo do deck. E ele previne os próximos 5 danos que ia ser dado pra você. Então ele paga 1 com a bota e deixa 1 vazar aí com Seeds of Tomorrow. Então ele tem 4 de prevenção ainda. Vai jogando o segundo Arc Lightning. E isso agora tá dizendo que toda vez que você der Go Again, você vai dar 2 de dano arcano. Ou seja, toda vez que ativar um Go Again, vai 2 e 2. Então vai 4 de dano arcano em 2 fases diferentes. Olha que situação, hein, mano. Vai se criando um cenário terrível aqui pro jogador de Jal. E isso mostra que quando você tá jogando com um deck fadiga, que joga muito pra trás, você pode acabar tomando um pit stack na cara, porque seu oponente tá jogando devagar. Então aquelas cartas que vão acabar voltando na ordem certinha e você consegue setar um combo absurdo. Então aqui já tá indo 4 de dano arcano. Ele pagou com azul, ele pagou cada um desses, assim, como vai 2 dano arcanos, você tem que prevenir 2 de uma vez só. E a bota só consegue prevenir uma. Então com a bota ele preveniu uma, com o Seeds of Tomorrow ele preveniu outra. Ele fez isso 2 vezes, né? Gastando 2 triggers do Seeds of Tomorrow e 2 do azul. Aí aqui agora... ele vai estourar o ouro, esse ouro que tá desde o começo da partida, o ouro se lê. Draw a card e Go Again, pagando 2. Aí ele vai fazendo isso mesmo, e aí vai dando mais 4 de dano arcano por ter comprado uma carta na tua cara. Sobra 1 de recurso que ele pagou com uma carta azul. Aí ele tá mostrando como é que ele tá prevenindo. O primeiro ele preveniu com uma azul e com Seeds of Tomorrow. E aí com esse 1 de dano que passa, ele vai fazendo Channel Lightning Valley, que é, se causar dano, compra uma carta. Como é uma instante, ele não tem Go Again. Aí ele já mostra que já tá ativo. O Seeds of Tomorrow vai embora. Ele vai fazendo agora a carta nova do Armory da Aurora, que é compre uma carta e faz o Embodiment of Lightning. Como ele fez 2 Arc Lightning, essa carta tá vindo com Go Again. Então tá dando dano arcano de novo. Agora vai fazendo Current Funnel, que é uma carta azul, Lightning, que bloca 3, mas normalmente a gente não usa ela. Você paga 0, ela bate 2, e a próxima carta que você usar, ela tem Go Again. Se a última carta que você jogou foi uma Lightning, a próxima ação vai ter Go Again. Que foi, no caso, né? Então esse Go Again tá indo pra 2 de dano, mais 4 de dano arcano. E olha como é que a vida do Jal vai indo embora numa velocidade absurda. E aí ele vai completando com mais um Reach
Written in the Stars, pra draw a card e go again por causa do Current Funnel. E aí vai terminando aqui usando mais uma carta do especial do Armor e da Aurora, que é Skyward Serenade, paga 0, bloca 2, Lightning. Quando ele cai na mesa, você pode escolher 2. Você pode fazer o Embodiment of Lightning, que é da Go Again pra próxima ação de ataque. Procurar no teu deck um Skizix, banir ele e jogar ele nesse turno, ou fazer o seu próximo dano dar mais 1 de dano. E Go Again, então mais 4 de dano arcano. Aí o cara já vai dando surrender, porque tinha ataque da espada ainda. Ataque da espada teria Go Again. Ele pegaria o Skizix teria Go Again. Então só a espada bateria pra 6, mais o Skizix bateria pra 8. Então aqui, velho, não tinha carta, não tinha vida que segurasse isso daqui. E aí mostrou, cara, que a fadiga não compensa, velho. Mata a alma e envenena. Vai fazendo um pit stack absurdo, mostrando aí por que a Aurora, né, é o topo do meta. Aqui tem uma match de Nu contra Florian, e o Florian é excelente contra Nu, porque além dele bloquear muito bem, jogar com boas reações de defesa, é um deck que não tem muitas cartas azuis, né, pra Nu poder usufruir, então ela acaba se ferrando bastante nessa brincadeira. Aí os ataques com Decompose também, que vão debilitando ela, né, lembrando que ela que é o deck que quer debilitar o oponente, ele acaba se ferrando muito nessa brincadeira. E aqui ele vai dando Channel The Millennium Tree, que vai fazer o dano arcano dele vir embufado, né? Vai para MP3. Então, ó, primeiro tá dando 4 de dano arcano e depois 1 de dano arcano. E, cara, não existe prevenção arcano suficiente nesse deck pra conseguir segurar todo esse dano. Ele vai olhando, ele vai fazendo a habilidade da Nu, né? Pra ver se ele tem alguma coisa que pode salvar ele, mas não tem nada. E dessa forma, ele é o vencedor dessa match. E você que tá afim de jogar um Flesh and Blood, tá querendo conhecer mais lojas, tá colando em São Paulo, não sabe onde jogar, cola com a gente na Mega Geek. Nós temos nosso semanal, nosso Armory de Flesh and Blood de sabadão, às 8 horas da noite. E o Flesh and Blood tá sendo investido pra caramba na loja. A gente quer fazer, né, a loja virar cada vez mais referência de Flesh and Blood. É um jogo que a gente acredita e gosta bastante. Se você quiser comprar mais cartas e melhorar a tua pool, você pode usar o cupomzinho SERCAT com 5 no lugar do S pra poder dar aquele up na tua coleção. Tá chegando cada vez mais cartas, tá? Tivemos unboxes de Heavy Hitter, Rosetta e de The Hunted na loja. Então tá aparecendo cada vez mais produto lá sobre... Os últimos Armories também estão chegando aos montes lá na loja. E se você colar lá qualquer dia, eu posso te ensinar ou jogar com vocês. Eu vou estar sempre lá com o meu Victor ou qualquer outro guarda montadinho pra gente poder brincar. Então, a gente se vê lá, beleza? Então, bora com o torneio. Aqui a gente vai ter uma das matches mais divertidas. A gente tem o Arachne contra Enigma, e aqui vai ter um ataque do Rage Spectre batendo 6 de dano. E aí, basicamente, ele fala, mano, olha, eu tô bloqueando pra 6. E ele fala vai, faz sua magia aí. Olha que engraçado. Saca só o japonesinho da direita. Ó, bloqueou 2 capacetes, 1 com a túnica. E ali, faz tua magia, amigo. Ele vai fazendo efeito do capacete, manda uma carta do fundo do deck, compra uma carta. E, cara, era assim The Grander Tips da Scale. É uma carta de místico, né? Que instante paga 0 e o ataque alvo bate mais 1. Olha a cara do mano aqui em cima, cara. É o casco de rir. É dessa parte do Flesh and Blood, mano. Como o jogo ele é muito conversado, você vê muitas das expressões dessas coisas acontecendo, mano. A cara dele de quase tipo, mano, desculpa, mano. Você tava com medo dessa carta em específico, só tem uma no meu deck? Sim, cara, eu tô com ela agora. Ele vai dando 1 de dano e o japonês vai ficando muito triste, decepcionado. Ele sabia que se ele blocasse com uma carta a mais, ele não ganhava. Ele precisava da Flick Knives pra tacar a faca na cara do mano, junto com o ataque excelente que ele teria aqui na volta. Ele vai mostrando, tipo, mano, olha a força que eu tinha na volta, velho. E aí, o Michael Feng todo feliz, tipo, caraca, eu desviei dessa bala, mano. Tá aí um dos porquê, né, da paixão com o jogo. Aqui a gente vai tendo a última match, que era um Arachne Marionette contra a Aurora. E a gente vai ver nesse final de jogo chegando a situação complicada, né, onde o Arachne tá com apenas 1 de vida. Se chega aqui, amigo, acabou, porque conseguir desviar de todo ataque, de todo dano, vai te comer sua mão inteira, e aí você nunca mais vai conseguir revidar um ataque. E é aqui que mora o perigo, né? Conseguir defender todo o dano arcano e todo o dano físico que vem até você é muito complicado. E essa match vai acabando de uma maneira bem estranha, porque ambos os jogadores demoraram demais pra jogar, o tempo acabou, e quando o jogo acaba dessa forma, tem que decidir como é que vai ficar, né? Quem é que ganha de verdade. Porque o Ichiro, ele tava tentando ganhar, dando letal mesmo, mas se parasse pra olhar, a situação do Arachne não tava boa. Se ele conseguisse bate com a arma e passa, ele acabaria ganhando.
dano, porque ambos os jogadores chegaram muito próximo da fadiga. Como você pode ver, ambos os jogadores não tem mais deck, tá vendo? E aí, com uma carta azul pra cada lado, poderia fazer bastante diferença essa brincadeira de ficar atacando com a arma de novo e de novo e de novo, mas aí o tempo acabou. Foi tarde demais pro jogador perceber isso, e isso vai fazendo a situação de empate, né? Complicado. Aqui a gente vai vendo Enigma do Vespa contra o Ichiro de Aurora, que a gente viu no final do dia 1. E, cara, esse tapa de 7 do Enlightened Strike mostra por que essa carta ela é tão absurda, né? Muito... A parada de gastar uma carta pra bater 7 é muito bom. E a mão do cara só tinha carta que blocava 2 e cartas que não bloqueavam, né? E aí ele olha assim, bem, mano, se eu entregar a mão inteira, eu não bloco o suficiente, vai passar 1 de dano sempre, a minha luva não bloca mais, ela tava completamente sem equipamentos, e ele só entrega o jogo com fist bump ali, passando o game aí pra Enigma. Enigma, que deck bom, né, mano? Nossa, podia de League Legends logo, né? Podia de League Legends logo, né, rapaziada? Assim, nem é porque eu jogo de Victor não, mas, pô, deck bom merece estar lá, né? Tá, essa match aqui eu preciso de ver com vocês do zero, beleza? Reiner contra Florian. Pra quem... o Florian já expliquei pra vocês, né? Ele tem a habilidade de... Se ele tiver 6 cartas no banimento, do tipo terra, ele fica online e toda vez que ele fizer uma aura, ele no lugar disso ele faz 2 auras. Isso é bem forte, você tem um late game bem legal e tem... você tem um late game bem legal, então é legal você jogar defensivo no começo, que late game é seu pra caramba. Pra quem não conhece o Florian, a habilidade dele é quando você tiver 8 cartas do tipo terra na sua zona de banimento, ele fica online e ele, toda vez que ele for criar uma aura, no lugar disso, ele cria uma a mais. Então dá pra você fazer muita brincadeira de bloco com tudo, ativa a luva gera 1 Runicient e sobra 1 de recurso, você pagou com uma azul. E aí a sua espada, ela custa 1 e ela bate 3. E aí os Runicient vão junto, então você basicamente gasta uma azul pra bater 5. Então você bloca com tudo e bate 5. Bloca com tudo e bate 5. Se essa estratégia super funciona para Guardian, que bloca com tudo e bate 4 com Titan's Fist, essa estratégia aqui vai funcionar ainda melhor, porque o Florian é um deck que tem ótimas reações de defesa, tem bons ataques, e esse ataque aí da arma também é bem poderoso. Já o Reiner, ele não é o primeiro bruto que a gente pensa quando a gente fala em melhores brutos, né? Sempre fica o Kayle sendo o melhor disparado, e quem quer jogar com uma parada um pouquinho mais crocante, diferente, vai pra Levia, né? Que é a Shadow Brute, que bate demais, é bem complicado de segurar a apelação com esse boneco. Mas o Reiner é pros OGs, né, da classe, que joga aí desde o começo. O Reiner, a habilidade dele é, toda vez que você descartar uma carta aleatoriamente e ela bate 6 ou mais, você obriga o oponente a banir uma carta da mão, você dá um intimidar nele, né? Então, quando você estiver atacando, você consegue fazer o oponente perder cartas da mão dele, dificultando o bloqueio. Mas quando voltar, ele tem as cartas de volta. E como o meta tem se tornado cada vez mais a situação de eu não vou bloquear nada pra poder voltar a bater no máximo que eu consigo bater, ou intimidar não faz tanto efeito. Mas em decks que querem bloquear, decks que querem jogar mais lentos igual o Florian, é excelente pro Reiner e a gente vai ver ele brilhando de uma maneira impressionante aqui, beleza? Bora lá. Já começa que o Reiner joga com 2 garras, né? Quebrado pra caramba. Se o Kayle consegue estragar o jogo tendo uma só, imagina o cara que tem 2. Primeiro turno o cara vai ativar a bota, quem começa foi o Gene, então ele quer tentar dar a sorte aqui com a bota. Pega o dado. Aí ele vai cair fora do playmatch, mas ele tirou um 2, tá? Ele vai ficando com 1 ponto de ação. A bota, pra quem não conhece, você joga um dado e você ganha ponto de ação igual a metade do número que você rolou. Então você tira um 6, você tem 3 pontos de ação, você consegue jogar 3 patadas na cara do humano. Então aqui ele vai pensando qual vai ser o melhor ataque que ele pode dar aqui, tanto faz. Ele vai dando um Berry Fangs, paga 2, compra 1 e descarta um aleatório, descartou uma carta que bate 6 ou mais, aí ela vai ganhar mais 2 de dano. Então o Berry Fangs é um 2 pra 8, carta muito forte. E aí ele vai banir uma carta da mão do cara, porque ele descartou uma aleatória. Então vai tirando uma opção de bloqueio dele. Ele vai fazendo um Rootbound, carta famosíssima aí, principalmente pela comunidade brasileira. Rootbound é uma reação de defesa que é 0, bloca 3, e você pode banir 3 cartas do seu cemitério. E se você fizer isso, você pode dar Decompose, né? Decompose é banir 2 terras e uma carta de ação. E aí você consegue bloquear mais 1. Vai dando Plow Under. Plow Under também tem Decompose. Ele vai guardando o Decompose exatamente para essa situação aqui agora, porque ele manda a carta do arsenal de ambos os jogadores pro fundo do deck. E aí se você faz isso sem ter arsenal, bom demais. E o Plow Under não tá ativo, tá? O Plow Under fala que se você tiver 4 cartas do tipo terra no seu banimento, ele ganha mais 4 de dano. Então ele não tá online, mas ele gastou um buffzinho ali que dá mais 3 de dano, fazendo ataque pra 5. Que é bem tanto faz, tá?
O Eugênio não tá nem aí em tomar dano nessa altura do campeonato. Ele vai fazendo um pulping agora, compra um descartão, ele vai descartando a mesma carta que bate 6, vai banindo uma carta da mão dele, e o pulping é uma carta que tem Dominate. E se ele for bloqueado por 2 cartas, ele perde o Go Again. Se ele for bloqueado só por uma, ele tem Go Again. Então não tinha reação de defesa no arsenal, então vai bloqueando 3 com Channel Millennial Tree, duro. Ele vai fechando a chain. E na verdade ele passa o turno, tá? Ele vai comprando mais 4 cartas e dá-lhe. Ele tá com a mão aqui bem zoada aqui agora. Ele tá com Eye of Ophidia, carta caríssima. É uma carta azul, quando você dá pitch nela, você pode dar Opt 2. A gente vê um Enlightened Strike vindo a 1000 no ponteiro aqui, provavelmente batendo pra... Foi 5 Go Again. E batendo mais 1 com o que sobrou ali de recurso. Batendo mais 3 de dano. Aí vai dando aí a carta nova da coleção, né? De The Hunted. Truth Along. Se o seu ataque bate 3 ou menos, ele ganha Go Again. É uma carta bem abaixo, tá? Sinceramente. Ele aí vai usando o Eye of Ophidia, como ele deu pitch nisso, ele vai mandando uma carta pro fundo e uma carta pro topo. Sobrou 1 de recurso. O Nick bloca tudo. E agora ele vai dando pulping. Pagando ali, sobrando 2 de recurso. Ele vai descartar e comprar. Ele vai fazendo isso no Wild Ride. Vai banindo uma carta da mão do Nick. É um 6 Dominate. Númerozinho chato, hein? Aí ele vai bloqueando com o Canopy Shelter, que é bloca 2. E se você bloqueou com aquilo, você ganha um token de força. Passa um 4 de dano. E ele bate com a garra novamente para mais 3 de dano. Rapaz. Calma aí, Moreno. Não era assim, Moreno. Olha o dano que o menino consegue passar, né? Muito forte. Aqui vai vir no Command & Conquer Fabled. 6 de dano. Se acertar 1... Ah, ele tá com Might, velho. Vai dando 7 de dano. Se acertar, perde o arsenal. Aqui normalmente é 2 armaduras e uma carta da mão. Ou 2 da mão e uma armadura que já tá mais ou menos quebrada, né? Por exemplo, a própria luva. Bloquear tudo e ainda devolver um Big Swing protegendo o arsenal é interessante. Ou quem foi que criou Command & Conquer com um token de Might, velho? Quem criou isso aí é Chaotic mal. Ele vai bloqueando com 2 armaduras e uma carta, vai protegendo o arsenal e protegendo muito a qualidade da mão. Começo do turno, ele vai descartando um Agility Wind Up, vai ganhando um Agility e vai jogando já um Swing Big com uma carta banida. Então ele tem 3 cartas só pra poder bloquear. Perdeu aquela ali que tá banida. Swing Big bate pra 8, pagando só 2. Aí ele tem um textinho meio bobo, né? Que, se o oponente conseguir bloquear tudo, ele ganha um token de Quicken. Rapaziada, tanto faz esse Quicken aí, tá? Se você não vai ter mais mão pra conseguir usufruir, né? O Quicken é um token que quebra assim que você usa o seu primeiro ataque. O Quicken, ele te dá Go Again. Isso é uma coisa que me impressiona muito na economia desse jogo, tá? A gente tem um Berry Fangs, que é paga 2 e bate 6. Aí você compra e descarta. Se você descartar certo, você bate 8. O Swing Big, ele paga 2 e bate 8. A grande diferença é que ele sempre bate 8 e ele bloca 3. O blocar 3 é a maior força que essa carta tem em diferença ao Berry Fangs. E o Swing Big é bem caro, né? E você também levar Swing Big e Berry Fangs, você tá levando consistência, mais cartas que batem 8. Então sempre tem a versãozinha Budget, onde você pode levar os Berry Fangs amarelo também, tá ligado? Que vai bater 7, que é quase a mesma coisa. Então sempre existe uma maneira de jogar Budget aí nesse jogo. Eu acho que um pré-con do Armory do Kayle, mais os 3 Blood Rush Bellow, você tá competindo legal, pelo menos em nível de lojinha. E tá aí Felling of the Crown, a carta também famosíssima aí, né, do lançamento do Jao. Essas cartas aí ganharam uma notoriedade aqui no Brasil. Paga 3, bate 4, se tiver 4 cartas banidas, ela bate mais 8. E se der Decompose, ambos os jogadores têm que mandar uma carta da mão pro fundo do deck. Então a carta aí, ela é devastadoramente forte. E aí vai vindo outro Swing Big, dessa vez com Go Again por causa do token de agilidade, mas não vai estar usufruindo bem do efeito, né? Porque não sobrou recurso para continuar a agressão. Vai bloqueando com o peitoral mais 2 cartas. Então ele vai ganhando o Quicken. E quando você vai vendo aqui nessa brincadeira de mid-range, o Florian tá ganhando, né? Ele tá com 6 de vida a mais. Ele vai atacando agora com Swarm e Gloomveil. E tá vindo esse ataque com 2 Unishents, tá? Por causa da habilidade do Florian. Então ele tá vindo pra mais 1 de dano e Go Again, né? Então 4. Tá vindo 6 de dano nessa brincadeira aí. Bate com a espada pra mais 3 de dano. Tendo um turno aí extremamente eficiente. E Eugênio, mano, debilita? Não? Então tô tomando. Então ele começa aqui com Blood Rush Bellow e agora já vem um dos turnos mais bizarros de todos. O Blood Rush foi que eu falei que, se você quer jogar de bruto, é só tu comprar o Armory Deck e comprar 3 Blood Rush Bellow e está jogando. Você paga 1, descarta um aleatório. Se você descartou, bate 6 ou mais, seus ataques de bruto agora vão ganhar 2 de dano até o final do turno e você compra 2 cartas. É amarela e ainda bloca 3. A carta é boa demais, mano. E como ele descartou 1, vai fazer uma intimidada, ele vai perder uma carta da mão. A mão dele parece apelosamente saborosa. E aqui ele vai postar alto, tá? Ele vai jogar o Sand Sketched Plan,
que é uma carta de custo 0, bloca 3, azul. Ela é a especialização do Raina. Ele escrevendo o plano ali, desenhando na areia, muito feio. Ele procura uma carta no seu deck e descarta uma carta aleatória, e então embaralha o deck. Se a carta descartada bate 6 ou mais, você ganha 2 pontos de ação. Mas a carta que ele tá tutorando não é uma carta que bate 6 ou mais, tá? Ou seja, ele tá arriscando pesado aqui. São 4 cartas e ele tem um Blood Rush Bellow escondido ali, tá? Ele vai descartando, ele não descarta o Blood Rush. E como ele descartou uma carta que bate 6 ou mais, ele vai banindo mais uma carta da mão do Nick. E ele vai dando o segundo Blood Rush Bellow, que foi a carta que ele tutorou, tá? E aqui ele vai fazendo mais um descarte de carta. Vai descartando o Sandpacking, vai fazer ele comprar mais 2 cartas. E vai banir mais uma carta da mão aí do Nick. O Nick tem apenas uma carta da mão para conseguir fazer o bloqueio. E lembrando, as garras são ataques de bruto, então no momento elas estão batendo mais 4. E a garra fala, se você descartou uma carta que bate 6 ou mais esse turno, eu tenho Go Again. Então as garras que já batem 3, estão batendo para 7 Go Again. Vai usando o olho de Ophidia, vai dar Opt 2 para pagar o recurso da garra, né? Vai sobrando 2 de recurso nessa brincadeira. Ele tá olhando pra mão dele ali que dá pra fazer. 7 Go Again. Nossa, fica um Ripple Away sobrando. O Ripple Away só bloca 2. Ele vai estourando a Sash pra dar um Savage Fist. Ele compra... Ele descarta 1 e então ele compra 1. Se a carta que ele descartou bate 6 ou mais, ele compra 1. Só que ele descartou um Beast Within. Você bane a topo do deck. Se o topo do deck for 6 ou mais de dano, você coloca na mão no lugar. Aí ele vai pagando o recurso ali, vai batendo infinito com a garra, já vai dando um Wide Riding pra infinito também, batendo pra 10 ali. Tinha recurso... Mano, ele bate com as 2 garras pra 7. Essa treta aqui tava batendo pra 10. Então foi 7, 10, 7, 10. Tá maluco, mano. Foi um turno de 34 de dano aqui, do nada. É isso mesmo. Ele bateu pra 14 com as 2 garras e bateu com 2 ataques pra 10. Lembrando que ele tava com ponto de ação extra por causa do Sand Scattered Plane, né? Que você ganha 2 pontos de ação. E ele aproveitou aí perfeitamente esse turno. É muito doido como que o Rainer é um deck meio que combo, né? Porque nada dele é absurdo, nada dele é incrível, mas se você consegue setar muito intimidada e esses Blood Rush Bellow, é muito louco. O deck meio que você fica lá assim, ó, tomando cacetada. Do nada, você tá com a mão pronta. Ai, mano, rasga o cara no meio, fi. Você é louco. De metas interessantes, eu queria parar pra falar um pouco sobre esse deck em específico do Feng. Lembrando que o Feng, ele é um guardião, então ele é um deck que sofre por ser justo demais. Pra quem não conhece, ele é um guerreiro dracônico e a habilidade dele é o seguinte. Se você atacar um cara e acertar um jogador marcado, você ganha um Fealty Token. O Fealty Token é uma instante que você quebra e sua próxima carta vira dracônica. E no final do seu turno, se você não criou nenhum Fealty Token ou não jogou nenhuma carta dracônica, todos os seus Fealties quebram, eles somem. Então é importantíssimo que você sempre esteja criando aí bastante Fealty Token. Então o deck do Feng é um deck que você não quer tá perdendo toda a sua mão todo turno, que você precisa devolver dano. E isso é uma coisa muito boa pra guerreiro, porque guerreiro normalmente ele bloca bem e bate ok. Ele faz aquele turno padrão de fazer um 13 todo turno, né? Bloca 6 e bate 7, bloca 6 e bate 7, faz algo parecido com isso. E esse estilo de jogo não tá se sustentando. E a habilidade dele é, se ele tiver 3 Fealty Token, as adagas dele batem de graça. Então ele vai poder pagar 0 pra bater e todo recurso que ele tiver vai ser gasto aí pra conseguir bater mais com as suas reações de ataque. Então aqui ele vai bater num, essa Obsidian Fire Vein, que é a carta dele, a espada dele, ela bate só 1. E se você jogar uma carta dracônica nessa Chain Link, ela ganha mais 1 de dano igual a game. Então é muito bom você jogar qualquer reaçãozinha boba, porque ela, além de aumentar o dano, ela vai ganhar mais 1 de dano igual a game. E o Zen é um deck, né, que joga pra bater muito. Então normalmente você não dá muito espaço pro seu oponente conseguir criar esse espaço e atacar demais na sua vida. Você tem que acabar sacrificando muito, ele vai batendo aí, vai gastando mais reações. Vai fazendo a espada bater pra 7, não vai usufruir desse igual a game. Esse ataque aí fala que se acertar o oponente marca, né, essa reação. Vai comprando 4 e passa. Aqui vai vindo com o tapa de Kakara, bate 2. O próximo Crown Tiger bate mais 1. Ele vai dando That's All You Got. No final da Chain Link, quando a Chain Link quebrar, você compra uma carta, seu ataque que você bloqueou batia 2 ou menos. E vai dando um Mauling Key só pra 5.
Maulin Key, ele tem combo com Crown Tiger, mas como não aconteceu, ele foi só um tapa de 5 mesmo. Aqui vai começando com Ravenous Rebel, deu azar pra caramba que ele revelou um That's All You Got. Então ele perde dano pelo número de pitch do topo do deck, né? Aí se o topo for vermelho, ele bate 4, amarelo ele bate 3, se for um azul ele bate só 2. Aí ele bloqueou. E agora ele tá vindo com mais um ataque dracônico que bate 4. Fazer 0 pra 4, né? É a magia dos dracônicos. E aí, como ele acertou um herói marcado, ele vai fazendo seu primeiro Feud Token. E aí tá mostrando o Miage de Kotaro, velho, jogando de Fai disfarçado. Ele deu um March of Loyalty, 0 bate 4, bloca 3. Se você criou um Feud Token nesse turno, ele tem Go Again. Olha que loucura, ele vai batendo com essa carta novamente. Olha o tamanho desse turno, tá? Se ele revela uma carta vermelha aqui, ele batia 4, 8, 12, 16. Ele fez 0 para 4. 0 para 4 é uma palavra que vocês vão ouvir muito, tá? 0 é, você não gastou recurso nenhum, você gastou só uma carta. E bateu 4. Isso é extremamente poderoso no jogo, né? Lembra que eu falo que o playstyle normalmente do guerreiro é bloquear para 6 com 2 cartas e bater para 7 com as suas reações e sua espada. Então, normalmente, ele faz 13 de valor num turno, né? Agora, ele bloqueou com That's All You Got, que bloca legal. E ele voltou batendo 16, mano. Então, aqui de novo, ele vai dando That's All You Got pra Kakara, vai trazer mais uma compra de carta, vai bloqueando com a bota. A bota dele bloca 1. E se ele conseguir bater com as 2 espadas, ele tira um marcador de -1 da bota. Ele vai bloqueando com o capacete agora, que faz você mandar uma pro fundo do deck e comprar uma. Lembrando que o Feng ainda não tá online, né? Ele tá com um Feud Token só. Quando ele chegar a 3, aí sim a magia acontece, velho. Ele tá olhando pra mão dele pensando como que ele faz aqui o jogo. Vai ser um turno de espadada agora, né? Que o último não foi nada espadada, filho. O cara bateu igual um ninja. A Firm Loyalty, a carta tá mostrando ali na tela. Ela é um 0, que a sua adaga bate mais 2. E se você controla 2 Chain Links dracônicas, você cria um Feud Token também. Então é bem legal que isso seja a segunda espadada. Ele vai dando a Firm Loyalty aqui, então ele não vai ganhar o Feud Token. Então ele vai dando bastante reações aqui, vai fazer a espada bater para 7. E quando acerta, marca. E ele vai batendo com a outra espada agora com apenas uma na mão. Esse 1 é duro, porque se toma ele faz o segundo Feud. Ele nem precisa de reagir, ele pode arsenar essa carta aí que tá ótimo. E é legal que ele vai colocando 2 cartas absurdas ali no pitch, né? Que é o Hunt's End. Ela bate mais 4, mas só pode ser usada. A sua adaga bate mais 4, mas só pode ser usada quando você tem 3 Feud Token ou mais. Ele vai dando mais uma Firm Loyalty. E como é a segunda Chain Link pra mais, ele ganha o Feud. E ele acerta o ataque, tirando a marca, ganhando o terceiro Feud. O que isso quer dizer? Quando voltar pra ele, as adagas dele vão estar de graça. E ele vai bater pra números cavalares agora, tá? Ou seja, o homem tá no perigo agora, o homem tá perigoso. Vai dando a transcendência mais broxa do mundo, né? Que ele vai usando meio que a especialização do Zen, né? Que é o jeito de transcender foda dele. Só que como ele não jogou nenhuma azul, ele só pode escolher uma das ações dele. Então ele só transcende, porque essa carta tem vários textos. Ele melhora os Crown Tigers, ele transcende Izaz, mano. Ele vai dando Chase the Tail. Chase the Tail é paga 1 e bate 4. O próximo Crown Tiger bate mais 3. Se o seu último ataque for um Crown Tiger. Ele vai vindo com Aspect of Tiger Body, que bate 3, e se sua última carta foi vermelha, você cria um Crown Tiger no banimento, você pode jogar ela nesse turno. Ele vai jogando um Crown Tiger, mais 4 Go Again. Olha o turno que vai se formando, velho. Aí ele vai fazendo outro Chase the Tail, lembrando que a carta de trás é um Crown Tiger, então o próximo Crown Tiger vai vir com o dano bufado, vai vir para mais 3 de dano. O anterior bateu 4 por causa da luva, tá? A luva dele fala que quando você atacar com uma carta que bate 2 ou menos, ela ganha mais 1. Então o primeiro foi o Crown Tiger, o segundo foi o outro Crown, né? Agora vai vindo mais um aí, ó, batendo para 3. Ele consegue fazer um bloqueio bem eficiente, passa ainda com 3 cartas na mão. E aí, vamos lá, mano. Começa com Oath of Loyalty, paga 0 e bate 4. A partir de agora você só pode jogar cartas dracônicas. Lembrando que ele pode quebrar um Fealty aqui pra ganhar pra fazer uma carta dele não dracônica se tornar dracônica, permitindo ele jogar nesse turno. Ele vai dando um Flick Flack, que é uma carta que bloca 4 e fala que a próxima carta que for blocada, tiver combo, ela bloca 2 a mais. E ele blocou 5, então foi um baita de um turno aqui do Zen. Além dele ter batido pra caramba, com 2 cartas ele bloqueou 9. Cara, isso é muito, muito. Lembrando que cada carta normalmente tem 3 de valor, né? Você gera 3 de recurso, bloca 3. Então sempre que você faz a mais do que isso, você estourou.
Por isso que eu falo que quando você faz 0 pra 4, você fez mais do que o normal, né? Porque o normal era pra ser 0 pra 3. Ele vai dando That's All You Got de novo, né? Fazendo essa compra de carta no bloqueio. E aqui ele consegue bloquear completamente o Mauling Key. Passa aí um turno com 4 cartas na mão, né? Ele gasta o arsenal, que é na defesa. Ele veio com a mão muito boa pra defender, tá? Vai batendo de graça por causa dos Fealty Token. Blocks. Jogar de guerreiro deve ser gostoso, mano. Olhando assim, de damage. Ele vai bloqueando com Sound e Alarme. Aí ele vai dando um Pledge Fealty. É uma carta que você cria um Fealty Token, bem dane-se. E aí vai jogando um Blaze Headlong. Se você jogou uma carta vermelha, ele ganha igual a game. A carta que ele jogou foi o que faz o Fealty. Ele sem blocks, toma 4 de dano. Vai batendo com a espada de graça pra 1. Mano, que deck da hora que é o Feng, velho. Tá maluco. Vai bloqueando pra 3. Ele vai estourar um Fealty Token pra jogar um Scar Tissue, só que dessa vez amarelo, dando mais 2 de dano pra sua adaga. Como ela é dracônica por causa do Fealty, ele vai ganhar mais 1 de dano, igual a game, e marca o oponente. Olha a mão do Miyagi. Ele tá vindo pra maldade extrema aqui agora, tá? Ele tá com Tenacity, uma das cartas aí poderosíssimas do Fab. Vai vindo com Mickey Mouse. O Saver Bloodshed ficou apelidado com isso aí. Paga 0, dá mais 4 de dano pra próxima adaga. E se qualquer ataque seu acertar nesse turno, compre uma carta. Então, um turno perigosíssimo pro Kaiser. Se ele não ficar atento, ele vai perder nesse turno. Lembrando que ele tá com os equipamentos tudo virgem ainda, né? Ele não usou nada pra bloquear. E se ele não usou, agora é a hora. Vai bater no 5. Se acertar, o Kaiser Wong tá ferrado. Nossa senhora, ele vai dobrando os equipamentos dele. Lendário, gente. Meu Deus do céu. Isso é caro, filho. Aí, outra vez, The Universe, que ele usou ali pra blocar. Quando você bloca com ele, você pode pegar um Key do seu deck. Aí ele pega um Key, coloca na mão. Ele bloqueia tudo. Agora vai dando um Wolf Loyalty. Não, Long Whisker Loyalty, desculpa. Pra cada carta dracônica na Chain Link, você escolhe um. No caso, só tinha uma carta dracônica, né? Que era... Só teve um ataque dracônico, né? Que foi a espadada. Então você pode escolher um. A adaga bate mais 2, ou a adaga pode bater uma vez adicional, ou a adaga ganha se acertar a marca. Então provavelmente ele colocou pra adaga... ele botou pra adaga bater 2 adicional, ele vai ganhar mais 1 porque é dracônica e mais 2 adicional, fazendo ele pra 8. Como acertou, ele dá um draw. Aí ele vem de Ravenous Rebel, revelando uma carta vermelha, batendo pra 4 Goagen. O Kaiser Young vai passando a mão no cabelo dele, mostrando que, mano, com esse ataque aqui você aumentou a minha calvície. Aquele Tenacity ali, eu vou ler pra vocês assim que ele tacar na mesa, guys. Vocês não vão acreditar no que essa carta faz, velho. Aí ele fala, sem blocos, toma 4. Vai batendo com a espada pra 1. Esse 1 tá ameaçando letal. Lembrando que muitas das reações do Miyagi e Kotaro consegue dar mais 4 de dano. Então se ele vai pra 5, ele tá dando letal. Ele precisa de bloquear e talvez até dar um overblock aqui, tá? São 3 cartas, é muito dano. Vai bloqueando com 2 cartas. Aqui ele vai dando uma reação para dar Goagen pra espada. E fala que o próximo ataque dracônico vai bater mais 3. Ele vai quebrando agora um Fealty Token para fazer o seu último ataque da mão dele ser dracônico. E ele vai batendo com Tenacity, velho. Tenacity paga 0 e bate só 2. Bloca 3 é uma carta amarela. Quando ele ataca, ela ganha mais X de dano. Onde X é o número de cartas defendendo nessa Combat Chain. Se vocês forem contar, é 1, 2, 3, 4, 5. Então ela tá batendo 7. E ele deu um buff que fala que o próximo ataque dracônico bate mais 3. Então tá vindo pra 10 de dano. Que turno cabuloso, fi. Aí ele mostra a mão, mostra que não dá pra segurar desse jeito. E ele acaba concedendo e perdendo aí pro Feng jogando mais agressivo do que um Zen, rapaziada. Que é isso, velho? O cara até dá a enxugada no suor, porque esse aqui deu canseira, viu? Cara, que match incrível, velho. Aqui a gente tá vendo a Arachne contra a Verdance. A Verdance que tá aparecendo cada vez mais cabulosa. E ela vai batendo pra esse tanto de dado aí de dano arcano do nada aí na cara do mano. Ele fala, mano, nem quero jogar isso mais não, mano. E aí a Verdance acaba levando essa match. Mano, Verdance eu não acho que é um deck que aparece tanto, mas ela tá muito forte, cara. Ela tá sempre aparecendo. Mano, o cara... Mano... O cara com a máscara de cachorro, velho. Tá vindo aqui um Zen contra o Florian. Aqui é uma match que o Florian já gosta de jogar pra caramba, porque ele consegue bloquear efetivamente bem demais. E ele devolve um dano bem chato, né? E aí o Zen, ele fica meio quando o oponente consegue devolver bons danos, mesmo conseguindo bloquear bem. Então os números são excelentes para ambos os lados. E aí, sem mais delongas, a gente vê aí Rosetta, né? Rosetta esperou The Hunter de chegar pra começar a brilhar, né? Vai ficando 1 de vida pra cada lado.
Command and Conquer vindo pra 6 de dano aqui. Lembrando que o deck de ninja não tem muitas reações, principalmente quando tem 0 cartas na mão, né? Então aqui ele vai blocando 6 com Truce e Plowunder. E vai atacando aqui, fazendo 2 Runishent e batendo pra 5. Essa brincadeira de fazer Runishent e bater pra 5 é o que faz ele ganhar, né? Ele tem um de Arcane Barrier ali na bota, então ele tem que pagar esses 2 de Runishent e bloquear com uma carta. Então esse ataque vai estar sempre comendo 2 cartas da mão dele. Aí de novo, 2 cartas aí, vai fazendo um 100 Winds. Paga 0 e bate 3. Aí ele vai bloqueando 3, arsenou, passou. Ele vai pagando como azul pra fazer o efeito da luva, ganhando 2 Runishent. Vai pagando ali pra jogar a aurinha, que o próximo Rune Blade ataque vai bater mais 1 e faz um Runishent. Então ele vai fazer mais 2 Runishents e a espada dele vai bater pra 4. E aqui ele vai batendo para número chato 2 vezes. Vai ser 4 de dano arcano, comendo 2 cartas da mão dele, batendo pra 4 com a espada dele. De novo, comendo 2 cartas da mão do Yoshiki, senão ele perde o jogo. Então é 4 de dano arcano, vai ter que pagar com 2 cartas, ele paga com 2. E aí ele vai batendo, e aí ele vai bloqueando tudo. Passa com apenas o arsenal. E ele passa de volta e compra a carta. E agora tem 4 cartas na mão do Florian. É matematicamente impossível ele não ganhar isso aqui agora, né? Aí ele vai pagando, vai fazendo a mesma aura, vai bater de novo, fazendo o cara gastar a mão toda, e vai vindo pra Weakest Link. O Weakest Link agora batendo pra 7. Só esse tapa de 7 vai comer 3 cartas da mão do Yoshiki, e as 4 Runishents vão fazer ele comer 2 cartas azuis, né, pra ele prevenir todo esse dano. Ficar com 1 de dano, 1 de vida contra Rune Blade, fi, tu perdeu. E aí ele mostra a mão, não tem como bloquear, e é GG, boys and girls. E ficou mais ou menos assim a tabela do top 8, tendo 2 Auroras lá embaixo, seguido de um Zen e um Florian, Aurora Inu e Aurora e Enigma. Eu diria que tá todo mundo ferrado aqui, tirando o Florian, né, porque o Florian joga legal contra decks mais agressivos, e ele vê esse tanto de deck agressivo lá em cima, ele até dá um sorrisinho no rosto, né. A Nu, em outro lado, ela é muito bom contra decks que jogam meio de campo mais interessante, né, e como a Aurora bate pra caramba, fica meio complicado aí pra não conseguir segurar esse tranco. Primeira match que a gente vê é a Aurora contra a Enigma. E aí fica aquela brincadeira de 1 de vida pra cada lado. Aí o problema é que Rune Blade do nada vai fazer 1 de dano extra passar. E aqui ele vai fazendo o efeito do Execute Confidence. É uma carta que paga 0 e bate 4. E ela fala que se ela não for defendida com uma carta que bate mais do que ela, o seu oponente não pode jogar instantes e nem usar reações de defesa. Isso piora ainda mais fazer bloqueios em cima dessa carta. E o outro texto dela é: como uma instante paga 3, ela ganha 2 de dano ainda, tá? Junto com o Lightning Press, que dá mais 3 de dano, ele fez esse dano ir pra 9, conseguindo passar esse 1 de dano que tava faltando aí pra conseguir encerrar o game. E é vitória da Aurora. Aqui já vendo a Aurora contra a Florian. De novo, não é uma match muito perigosa pro Florian. É perigoso no geral, tá? Porque a Aurora é uma ameaça, mas o Florian consegue lidar com ela bem, tá? Tem bons bloqueios, consegue devolver bastante dano. São 2 Rune Blades, né? Rune Blade tá muito bem no meta agora. E aqui a gente vê um dos últimos turnos, né? Ambos jogadores com 4 de vida. Ele vai dando um Felling of the Crown. Vai dando Decompose. Vai obrigando o oponente a colocar uma carta dele no fundo do deck e bate pra 8. Aí ele entrega a mão inteira nessa brincadeira. Então ele só vai comprar 4 e passar pro cara. Tá perguntando se ele vai fazer alguma instante. Ele não faz nada. E aí o Hiroyuki compra a mão nova. Ele tá olhando pra mão e tipo, cara, que bosta, mano, o que eu faço com isso aqui? O Tatsuya, o Florian, né, precisa de pensar bem como é que ele vai fazer aqui, porque esse turno tem que ser perfeito e o turno dele tá muito bom pra defender, mano. Ele tá com Shelter na mão. Ele vai dando Germinate ali pra fazer 3 de recurso, vai fazendo 2 Rune Blade, 2 Runishent, perdão. E ele vai dando um Plowunder, o Plowunder que não precisa de decompor, né, indo pra 9 de dano, perdão, indo pra 6 de dano mais 2 Runishent. Então ele para os Runishents com a carta amarela, que foi o Channel Valley, tirou isso da mão, é muito importante. E bloqueando 6 de dano com 2 cartas da mão. Dessa forma ele acerna aquele Shelter e passa aí com 4 cartas na mão. A mão dele era só um Gone na Flash, então ele passa porque essa carta sozinha não faz milagre. Vai pagando com uma azul pra fazer 2 Runishent e vai batendo agora com a espada dele pra... Ah tá, ele deu um Trote Along pra fazer essa espada dele ter go again. E aí ele vai seguindo aí com mais um ataque de custo 3, batendo pra 5. E ele mostra que a mão dele nada bloqueava. Era tudo reação ali que aumentava muito o seu dano. Mas esse aí é o preço de bater por muito alto, né? Você não bloca legal. E quando vai chegando nessa situação, mano, olha o sorriso na cara do Tatsuya.
Tá maluco, muito feliz, finalista, vai jogando agora contra o Manu, e essa matchup que eu tava comentando, a Anu gosta desses jogos mais mid-range, que joga pra meio de jogo, porque ela consegue usufruir bem a habilidade dela de roubar as cartas azuis do oponente. O problema é que o Tatsuya, o Florian, não tem muitas cartas azuis boas pra ela roubar, né, ela rouba os ataques, mas você vai ver as cartas que o Florian usa, é um monte de aura, é um monte de block, e ela não consegue usufruir bem dessas cartas. E como ela vem com muito ataque pra bater números altos e que faz o cara bloquear errado, é muito fácil bloquear de Florian, porque ele tem muita reação. Olha, ele vai batendo pra 4, aí ele gasta uma carta aqui e consegue bloquear 4. E a Nu vai ficando de xereca nessa situação. Dá pra ver com o andar da carruagem, o jogo vai ficando feio pra Nu. Ela tá com 13 de vida contra 26 do Tatsuya. É um deck, lembrando que a Nu é um deck que ela não consegue apresentar danos muito altos, né? Ela sempre bate pra número 1, 4, mas se acertar eu te estouro inteiro. Então é sempre muito esquisito, né, os ataques dela. E como o Florian joga esse mid-range muito bem, né, ele consegue bater para números bons e bloquear para números bons, ele vai deixando ela numa situação muito desconfortável. Então aqui ele vai usando o Channel Millennial Tree, vai fazendo dois Rune Shant. O primeiro Rune Shant vai bater para 4, e ele vai dando uma porrada de buff ali, e vai fazendo esse Fruit of the Forest, com a carta que bate só 5, bater para 8, e tá vindo 2 Rune Shants, esse Rune Shant aí, lembrando que o primeiro tá vindo pra 4 de dano. Ele vai fazendo efeito da Nu, vai banir o topo do deck, vai banir o topo do deck de novo, vai apagando contra o Ki, vai ver se é um azul, não bane, ele olha, não tem nada que pode salvar ele, ele mostra aí que ele não tem como banir, não tem como segurar, não tem como fazer nada. Ele comprou uma mão de 4 Kis. Eu falei que o mid game dela é muito bom, mas o late game dela em específico é bem zoado, porque você vai começar a comprar mão de 4 Ki, velho, não tem o que ser feito. É uma carta que não pode arsenar. Se você bane o topo do deck do cara, você não consegue roubar nada de muito interessante, então a situação fica feia pra caramba. Ele mostra aí como que o Florian, o melhor Guardian, quer dizer, Runeblade aí do formato, vai dominando aí o jogo. Lembrando que a Aurora é o topo do meta, tá? Mas o Florian se mostrou aí ser um dos melhores decks do formato. E é isso, o que você achou desse Colin? Eu sinceramente achei muito brabo e tô com expectativas lá em cima pro que vai acontecer aqui no Brasil. Então eu tô muito louco pra assistir os jogos e botar pra galera aí, mostrar também o que o Brasil pode mostrar, né? Que nós temos os melhores jogadores do mundo morando aqui no Brasil, jogam e treinam pra caramba, então vai ser bem legal ver aí a gente mostrar gameplay brasileiro pro pessoal. Lembrando que sempre tem algum brasileiro jogando e topando lá fora, tá na hora do pessoal lá de fora colar aqui e sentir um gingado do brasileiro na casa dele, né? Então é isso, um beijo no coração, a gente se vê na próxima, valeu e falou!